disputado, hein? 30ª rodada. Além do Galo, às 4 da tarde, o Vitória da Bahia vai pegar o Corinthians no Barradão. Então, o atleticano que estiver na Arena MRV, colado no radinho. Eu vou informar tudo que rolar no jogo entre Vitória e Corinthians. O Vitória é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Importantíssimo que o Coringão faça o serviço hoje na Bahia e vença o Vitória lá em Salvador. Jogo também às 4, mesmo horário do jogo do Galo. Pouco mais tarde, 5h30, o Fluminense pega o Internacional no Maracanã. Jogo importante também, camisas pesadas no Maraca entre Fluminense e Internacional. Em Pernambuco, 6h30, o Sport pega o Mirassol na Ilha do Retiro. Mirassol, bicho papão aí, o Caçulinha tá arrebentando na Série A do Brasil. 7h30, o Fortaleza pega o Flamengo na Arena Castelão em Fortaleza. E fechando o dia, o São Paulo enfrenta o Bahia no Morumbis. Jogo lá em São Paulo. Bora ver a classificação do Campeonato Brasileiro nessa pré-rodada, né? 30ª rodada do campeonato. Tudo embolado. Eu falava do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Olha aí o Palmeiras e o Flamengo com 61 pontos. Eles têm um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, é verdade. O Cruzeiro com 29 jogos, Palmeiras e Flamengo 28, Cruzeiro 56. O Mirassol, que campanha maluca do Caçulinha, 52 pontos, tá no G4, garantido já na Libertadores do ano que vem. O Bahia tem 49 pontos, também grande campanha, 5º colocado. O Botafogo, hein? Campeão Botafogo é o 6º colocado, 46 pontos. Fluminense tem 41, é o 7º. O Vasco, 39 pontos. O 8º, São Paulo, é o 9º colocado, 38. Agora, presta atenção, vem a turma dos 36 pontos. Bragantino, Corinthians, Grêmio, todos com 36. O Ceará tem 35, o Inter 35. Olha o Galo 33. Gente, se o Atlético vence, ele pode subir 1, 2, 3, 4 posições, embolar, colar com a turma lá em cima. E o Atlético tem um jogo a menos do que a grande maioria, né, Thiago? É, o Atlético com 28 e a turma da frente toda com 29, a exceção do próprio Ceará. É que claro também tem 28. Que o se não existe no futebol, você tem que entrar em campo e ganhar. Mas a possibilidade do Atlético com essa questão do jogo a menos, o Atlético pode colar, inclusive, ali, entrar com alguma folga até para o grupo da Sul-Americana e até colar, Thiago, numa eventual rebarba de Libertadores ali, né? Porque se um Flamengo ganha o Brasileiro, se o Flamengo ganha o Brasileiro e a Libertadores, ou o Palmeiras, o próprio Cruzeiro pode ganhar a Copa do Brasil ou o Fluminense, e abrir mais que é o uma 7º. vaga, né? Então pode colar ali numa briga, mas não adianta tem que entrar em campo e ganhar, né? Ô Simões, é um campeonato bastante embolado, eu falei da possibilidade, e aqui eu quero, aqui eu imagino que vai acontecer, o Galo ganhando hoje, brigando lá em cima, mas se tropeçar de novo, fica muito delicado, porque o Santos e Vitória, 31 pontos, o Vitória é o primeiro dentro da zona, 2 pontos separando o Atlético. Juventude 26, Fortaleza 24, Lanterninha virtual rebaixado, o Sport Recife apenas 17 pontos. Simões, copo meio cheio ou meio vazio? O Galo tem que fazer a parte dele hoje e escolher qual caminho quer tomar no campeonato, Simões. Thiago, esse jogo a menos que o Galo tem, que o João citou, é contra o vice-lanterna Fortaleza, e em casa. O que pro Atlético costuma ser um problema danado, né, Simões? É um problema danado. Eu nunca vi alguém pra gostar de entregar ponto pra quem tá ali na tábua da beirada, igual o time do Galo, né? Mas num cenário aí de Palmeiras ou Flamengo vencendo o Brasileiro e a Libertadores, ou o caso do Cruzeiro vencendo o Brasileiro e Copa do Brasil, ou um Fluminense vencendo a Copa do Brasil, quer dizer, são várias possibilidades de a gente ter até um G8 no Campeonato Brasileiro. O G8 hoje é fechado pelo Vasco com 39 pontos em 29 jogos. O Atlético, a gente contando 3 pontos sobre o Fortaleza, ele teria 36 pontos em 29 jogos. Seriam 3 pontos do G8. Aí é ver o que pode acontecer na reta final. Mas eu acho que o Atlético vai buscar essa vaga na Copa Libertadores do ano que vem pela Sul-Americana. Ô João Vitor Xavier, você acredita, análise, opinião, óbvio, isso é bem pessoal, a grande campanha, a grande surpresa é o Mirassol na Série A e a grande decepção o Fortaleza, ou você acrescentaria algum outro dado? Eu acho a campanha dos gaúchos um desastre, tá? Grêmio Internacional na condição, né, no investimento que tem, com as torcidas que tem, estão ambos fazendo um brasileiro muito ruim. Ô Thiago,
eu acho que tem algumas boas surpresas nesse Campeonato Brasileiro, algumas coisas positivas a serem analisadas, de uma mudança que a gente já começa a ver no futebol brasileiro. Quando você vê o time do Mirassol em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, você vê que organização, planejamento, trabalho bem feito, isso dá resultado. Quando você vê o Bahia, que aí já não é só desse ano, o Bahia tem vindo com boas campanhas desde que foi comprado pelo Grupo City, é a mesma história. Planejamento, organização, estrutura. Então isso também é muito animador. Mas na linha das decepções, Thiago, eu vejo mais decepções. Eu acho que a dupla Grenal é uma grande decepção, mas vamos falar a verdade, o Galo também é uma grande decepção no Brasileiro desse ano. Quando o ano começou, pelo elenco que o Atlético tinha, tendo sido vice-campeão da Libertadores do ano passado, vice-campeão da Copa do Brasil do ano passado, aí vai lá, contrata o Júnior Santos, aí todo mundo com aquela expectativa, o Bernard agora vai jogar, porque passou pela pré-temporada, agora vai ser o ano do Scarpa, né? O Atlético criou ali uma sensação num determinado momento, em especial quando ganha o campeonato estadual, Thiago, de que o Atlético poderia ter um grande ano no Campeonato Brasileiro. Só que os resultados do Atlético no Brasileiro foram muito ruins e o Atlético, no que diz respeito a Campeonato Brasileiro, também entra como uma grande decepção nesse momento. E além disso, você colocou a questão do Fortaleza. Eu acho que é um ano muito ruim para o Fortaleza. Mas no caso do Fortaleza, Thiago, eu sei que para o torcedor do Fortaleza isso não vale nada. Torcedor no Brasil hoje é o seguinte, ou você ganha ou você não vale nada. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Nada que o Marcelo Paz fez no Fortaleza tem valor nenhum mais. Nada. O povo quer a caveira dele lá, né? O que é uma sacanagem, né? Porque o que esse cara fez pelo Fortaleza, esse cara mudou o Fortaleza de patamar. Ô Thiago, você que é um grande americano, um ilustre americano, quem tinha mais projeção no futebol brasileiro na década passada, América ou Fortaleza? Pré-pandemia, o América jogava semifinal de Copa do Brasil, o América buscando Libertadores, como aconteceu, Sul-Americana, e o Fortaleza passou muito tempo no limbo, assim, tipo Série C, lá embaixo mesmo. Série C, né? Série B, e ali com toda a dificuldade do mundo. O América tinha uma estabilidade muito maior. Quem hoje é um time que está numa posição melhor? Fortaleza de longe. Então, tem que ser valorizado o que esses caras fizeram lá em Fortaleza. Eles pegaram um time que estava na Série C, Thiago, levaram 3, 4 anos seguidos para a Copa Libertadores, para a final de Copa Sul-Americana. Tá tendo um ano péssimo, deu tudo errado, muito provavelmente vai cair, acho até que já foi pro vinagre. Agora, você chegar e jogar tudo fora, falar que tá tudo errado, que ninguém serve, acho que a gente tá numa coisa complicada no futebol brasileiro, cultural, sabe, né? E uma cultura ruim. A Leila não vale nada no Palmeiras, os R's não valem nada no Atlético, o Ronaldo, num determinado momento, queimaram bandeira, queimaram faixa, sabe? Não dá pra ser assim. Eu lembro que o Flamengo teve um ano que o Flamengo ganhou Brasileiro, Libertadores, depois perdeu 4 jogos no Campeonato Carioca, estavam fazendo protestos na porta do Ninho do Urubu. O Fluminense volta do Campeonato Mundial com uma grande sensação do futebol brasileiro, perde 2 jogos, o Renato Gaúcho foi mandado embora. Ele pediu demissão. Tá bom, mas pediu demissão porque não dava mais, não tinha mais ambiente. Ele falou que a pressão de influência, a turma que fazia, né, Nós live... estamos ficando maluco no futebol brasileiro, Thiago. Todo mundo acha que tem a obrigação de ganhar. O torcedor, todo torcedor tem a certeza absoluta no futebol brasileiro hoje que seu time tem a obrigação de ganhar. Isso é uma maluquice o que está acontecendo no futebol brasileiro, gente. E são 3 títulos considerados grandes só, né? Quem joga Sul-Americana não joga Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E de 2019 para cá, só em 2023 e 2023, aliás, um mesmo time não ganhou 2 desses títulos. 19 o Flamengo ganhou, 20 o Palmeiras ganhou, 21 o Galo ganhou, 22 o Flamengo ganhou, aí 23 teve essa divisão, né, de Palmeiras, 24 Fluminense, São Paulo, Botafogo ganhou, e 24 o Botafogo ganhou. Então, quer dizer, dos 3 títulos, um time tá ganhando 2. O Botafogo ganhou 2 e o Atlético esteve na final de 2. Isso. Pra ver como é que a coisa é acirrada, como é que a coisa é difícil. Então, quer dizer, aí você diminui mais ainda. Mas, e a gente tem dúvida que esse ano, por exemplo, se o Flamengo passa a final da Libertadores,
Aí é contra o Palmeiras. Pô, existe a chance o Cruzeiro ganhar 2, ou o Flamengo ou o Palmeiras. A melhor conta que existe sobre o futebol mineiro, e o que eu vou falar que dói em muita gente, mas a melhor conta que existe é aquela que você lembra. Quando você pega os anos 60, o futebol mineiro ganhou um título importante, Taça Brasil de 66 com o Cruzeiro. Isso. Quando você pega os anos 70, nós, Minas Gerais, ganhamos 2 títulos importantes. 3. Uma, Libertadores com o Cruzeiro, um brasileiro com o Atlético e a Série B com o Vila Nova. Em 71. Primeiro campeão de Série B. Então, falando sério, assim, né? Título de primeira divisão, 2 títulos só nos anos 70. O título brasileiro do Galo e o título da Libertadores do Cruzeiro. Nos anos 80, nós não ganhamos nada. Atlético e Cruzeiro não ganharam nada. Nada, gente. Uma década inteira. Título. Né? Uma década inteira. Nós não ganhamos um título importante. Nos anos 90, o Galo ganha 2 Comembol, que ele mesmo, Atlético, não deu menor valor na época, que foi uma bobagem que o Atlético fez. E o Cruzeiro tem uma década muito importante. Mas o Atlético também não ganhou nada importante. O Cruzeiro ganha ali 2 Copas do Brasil, ganha 2 Supercopas, uma Libertadores, 2 Supercopas. O Cruzeiro tem uma década espetacular, mas o Atlético não. Então, assim, cara, nós estamos falando dos anos 60 até o final dos anos 80, que o futebol mineiro ganhou 3 títulos importantes. 3. O brasileiro do Cruzeiro de 66, a Taça Brasil, a Libertadores do Cruzeiro de 76 e o brasileiro do Galo de 71 em 30 anos. E com as maiores gerações da história. O Cruzeiro de Tostão, depois o de Joãozinho, Palinha, e o Atlético de Reinaldo, Marcelo, Paulo Isidoro. Hoje os caras, assim, pô, se você não ganhar tudo, mas eu não tô falando isso não me preocupa só em relação a Atlético e Cruzeiro, não. Isso me preocupa em relação ao futebol brasileiro. Hoje, se você não ganha tudo, todo dia, o tempo todo, você é incapaz, você é incompetente, você não presta, você não vale nada. Não há ecossistema de futebol que resista desse jeito. Ô João, esse é o grande desafio do futebol brasileiro e eu acho que principalmente das ligas, tá? A gente tá vendo agora campeonato inglês, a gente vê Premier League, a gente vê campeonato alemão, a gente vê campeonato italiano, tudo. Os estádios com um percentual de ocupação enorme. O futebol brasileiro, ele precisa romper essa barreira do simplesmente ganhar e precisa voltar a ser um lazer, uma diversão, um programa, ir ao estádio de futebol, entendeu? Apoiar o time é muito mais do que simplesmente apoiar o time quando ele tá bem. E as pessoas têm que aprender a respeitar quem tá ali também. Vamos pegar um negócio aqui. O Felício Brandi, que pra mim é o maior presidente da história do Cruzeiro pela importância que ele teve. O Felício ganhou 2 títulos importantes. Ganhou uma Taça Brasil e uma Copa Libertadores. Está imortalizado e é intocável na história e tem que ser. Os Perrela ganharam pra caramba e saíram massacrados do Cruzeiro. No Atlético, um grande nome, foi um grande presidente, teve uma grande história. Claro que aconteceu tudo que aconteceu, das roubalheiras lá dos anos 80, mas o Elias Calil não conseguiu ganhar um título importante no Atlético. E é respeitado e merece ser respeitado porque foi uma grande história. Hoje quem está na frente do Atlético é massacrado o tempo todo. Ganhando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Não tem jeito de viver a vida. Gente, a Leila. Quem dera nós tivéssemos a Leila dirigindo o Atlético, o Cruzeiro, o América, né? A Leila é massacrada no Palmeiras. O Landim saiu massacrado no Flamengo, depois de ganhar 2 Libertadores e 2 Campeonatos Brasileiros. É loucura uma coisa dessa, gente. É a cultura. 12h, 47 minutos. Bom papo, hein? Bom debate pra você no Rádio Esportes. E a opinião também é importante. Se você quer opinar, concorda com o João, não concorda com o Alexandre Simões, vem pro YouTube, no Itatiaia Esporte e Itatiaia Oficial. Vamos fazer um rápido intervalo.